A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo vem estar com todos nós aqui. Hoje é um momento feliz porque nós estamos aqui, né, todos juntos para juntos honrarmos e engrandecermos o nome de nosso Deus, né? E eu fico muito feliz porque você decidiu sair da sua casa nesta noite para virmos aqui nessa praça pública louvar e agradecer o nome de Deus, né? E hoje nós temos muitos motivos para nós agradecermos, né? E também para nós pedirmos. Como alguns sabem, a minha filha, ela viajou e pela graça de Deus ela chegou bem, né? Está bem, deixando saudades para alguns, mas pela graça de Deus, Deus acompanhou e a levou até o destino. E nós pedimos que vocês continuem orando para que Deus a mantenha, né, segura, com vida, até o retorno dela, que acontecerá no final do ano, pela graça de Deus. Nós temos aqui o cunhado da Dani, que ele continua hospitalizado, que nós também possamos, o senhor Fábio, que nós possamos continuar a orar por ele, né? A dona Lúcia, sua mãe melhorou? Graças a Deus, né? A gente pediu sexta-feira passada a oração pela dona Lucrécia, né? Que ela estava um pouco enferma, um pouco dodói, mas graças a Deus ela está melhorando, né? Pela graça do nosso Senhor, né? E são muitas bênçãos e motivos de agradecimento por nós estarmos aqui e reconhecer que nosso Deus é um Deus que cuida de cada um de nós, né? E como reconhecimento disso, eu gostaria de convidar você a ficar em pé para nós orarmos e pedindo a instrução do Espírito Santo para o texto que irá ser lido e estudado nesta noite. Vamos orar. Ó eterno Deus, Criador do céu, da terra, do mar e de nossas vidas, nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor de maneira poderosa, misericordiosa, tem nos mantido vivos, saudáveis e nos trouxeste esse lugar para podermos te adorar publicamente e render louvores somente àquele que é digno de toda a nossa adoração e todo o nosso louvor, que é Jesus Cristo. Te agradecemos, Deus eterno, pelas inúmeras bênçãos que o Senhor tem derramado no meio de nós. Te agradecemos pelo restabelecimento de alguns, pela proteção da vida de outros, pelo alimento que o Senhor coloca na nossa mesa a cada dia. E te pedimos, Senhor Deus, que o Senhor venha estar com aquelas pessoas que ainda se encontram enfermas, em leito de hospital, como é o caso do seu Fábio. Te pedimos que o Senhor, segundo as tuas misericórdias, venha curá-los e restabelecê-los, para que eles voltem, Senhor Deus, ao convívio dos seus familiares e amigos e principalmente venha reconhecer em suas vidas o teu cuidado e o teu amor para cada um deles. Bondoso Deus, neste momento eu te peço que o Senhor, de uma maneira poderosa, utilize o seu Espírito Santo em nossos corações. Queremos ouvir a tua mensagem para que nós possamos sentir a tua voz falando diretamente aos nossos corações. De maneira especial, abençoe o pregador desta noite. Ele irá trazer uma palavra vinda dos altos céus e que ela venha falar fortemente a cada coração que está ouvindo, não somente os que estão aqui sentados, mas que estão em suas casas nos escutando neste momento. É o que te pedimos e te agradecemos pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Senhor Deus. Amém. Amém. Agora nós iremos ter a mensagem com o nosso irmão Ivo. Ele estará trazendo a palavra de Deus neste momento. 15 de março de 2024. Boa noite. Rua Luiz Maranhão, bairro Alba. Sejam todos bem-vindos. Fortaleza, né? Ceará, Brasil. Vamos ler a palavra de Deus Este é o professor no livro João de Ivo. 1 João. O livro de 1 João, ele fica antes de Apocalipse. E ele no capítulo 1, ele tem... Capítulo 1 de 1 João. Vou encontrar aqui. Na Bíblia nós temos 2 João que conheceram Jesus. Um foi João Batista e o outro foi João Evangelista. João Batista era aquele, né, que batizou Jesus. João Batista. E João Evangelista era aquele João, o discípulo amado, aquele que encostou a sua cabeça no peito de Jesus. A pergunta é:
Quando nós éramos católicos, nós, no mês de junho, né, nós participávamos da festa de quê? De Santo Antônio, de São Pedro e de São João. Quem é esse São João? Esse São João das festas juninas é João Batista ou é João Evangelista? O que vocês acham? Segundo o Catecismo Católico, esse João, do São João, é o João Batista, aquele, né, que foi decapitado, aquele que batizou Jesus Cristo. Tá? Hoje nós vamos falar sobre João Evangelista, o João discípulo amado, o João que escreveu o Evangelho de João, que escreveu as cartas 1º e 2º João e que escreveu o Apocalipse. É esse outro João, o João que convivia com Jesus. Quem era João? João, a Bíblia diz que Jesus deu o nome dele de Boanerges. Em outras palavras, filho do trovão. Então esse João, ele era muito complicado, ele era muito problemático. Ele não era uma pessoa fácil de lidar. Para Jesus botar o apelido dele de filho do trovão, é porque ele explodia muito fácil, né? Ele fazia barulho muito fácil. Então esse João era uma pessoa de muita dificuldade. Era uma pessoa com muitos problemas, com muitas tribulações. E esse João começou a conviver com Jesus. E diz aqui no livro, primeira carta de João, no capítulo 1, versículo 5, diz assim: a mensagem que dele ouvimos e que anunciamos a vocês é esta: Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Ele começa dizendo assim: a mensagem que nós falamos, que dele anunciamos, que dele ouvimos, é que nós anunciamos. O segredo para a vida cristã, o segredo para superarmos as dificuldades nessa vida, o segredo para vivermos as instruções e orientações de nosso Jesus Cristo, é não somente ouvir as suas palavras, mas também anunciar as suas palavras. Quanto mais nós ouvirmos a palavra e quanto mais anunciarmos a sua palavra, mais nós nos aproximamos de Jesus Cristo. Por quê? Porque a gente vai pegar a palavra com ele, volta para distribuir para outros, e aí a gente tem necessidade de voltar a ele para pegar mais mensagens. Então João começa o texto dizendo: a mensagem que dele ouvimos é a mensagem que vos anunciamos. Nós não falamos nada mais, nada menos do que as palavras de nosso Jesus Cristo. Quem somos nós, seres humanos? Qual a referência que nós, seres humanos, temos para falarmos de nós mesmos? Nenhuma. Ninguém aqui é melhor do que ninguém. Só Jesus Cristo. Jesus Cristo é a única pessoa, o único ser humano que viveu nessa terra que foi essencialmente perfeito. Fora isso, nem o outro. O único ser humano que não se corrompeu com poder foi Jesus Cristo. Por isso João diz: dele ouvimos e dele anunciamos. O texto diz também que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Ora, quando Jesus Cristo esteve nessa terra, ele disse assim: vós sois a luz do mundo, né? Essa lâmpada aqui está acesa, né? Se essa lâmpada tivesse apagada, ela continuava sendo lâmpada. Ela aqui está acesa, mas quando ela está queimada, ela é uma lâmpada queimada. Porque a lâmpada, ela tem opções. Ela nunca vai deixar de ser lâmpada. Tanto faz ela estar acesa, funcionando, como ela está apagada, queimada. Ela vai continuar sendo lâmpada. E Jesus, quando esteve nessa terra, ele não disse: vós sois lâmpada. Não. Jesus disse: você vai ser luz. Por quê? Porque luz não tem opção. Ou você é luz, ou você é trevas. Não existe outra opção. Então Jesus diz: você tem que ser luz. Você tem que ser luz. E o texto diz assim: Deus é luz e não há nele treva nenhuma, né?
Aqui tem a lâmpada. A lâmpada, ela recebe a energia e essa energia produz o quê? Luz. Quando nós aprendemos do Senhor Jesus, quando nós ouvimos do Senhor Jesus, quando nós anunciamos do Senhor Jesus, nós recebemos o quê? Luz. Porque Ele é luz e Ele traz para nós o quê? Luz. Ele nos concede luz, conhecimento, esclarecimento, né? As pessoas às vezes confundem Deus com o pensamento. Deus, ele não é pensamento. Deus, ele não é sentimento. Quem diz que Deus é sentimento é a Rede Globo. A Bíblia diz que Deus, ele é uma pessoa. Que Deus, ele se interage conosco. Deus, ele nos criou a sua imagem e semelhança. Deus é uma pessoa. Deus não é um sentimento. Ah, eu estou sentindo aquela sensação boa, tenho a impressão de que Deus está do meu lado, que Deus está me guardando, que Deus está me protegendo, eu estou me sentindo perto de Deus. A Bíblia não ensina isso, tá? Quem ensina que Deus é sentimento são as filosofias, são as televisões, são as emissoras. A Bíblia não ensina isso. A Bíblia diz que Deus é uma pessoa, que Deus, ele é luz e que ele concede luz a todos aqueles que se aproximam dele. Agora, não há nele treva nenhuma, né? Toda aquela pessoa que está próxima de Deus, ela está próximo da luz, ela está próximo da sua verdadeira consciência. As pessoas dizem assim: mas Deus é aquela sensação, aquela consciência de sentir a presença dele. Não. Consciência é quando você tem o controle das suas faculdades mentais. Você tem a capacidade de fazer escolhas e tomar decisões. Né? Quando a gente fica assim de mais idade, né? Ou quando a gente não é de maior de idade, a gente precisa o quê? Dos nossos superiores, dos nossos pais, para que eles tomem decisões por nós. Por exemplo, eu tenho 2 rapazes. Quando o primeiro completou 18 anos, aí eu sentei com ele e disse: olha, meu filho, é o seguinte, até hoje, tudo que você ia resolver, as pessoas perguntavam: quem é seu pai? Chame aqui seu pai. Aí eu ia lá e tomava a frente e escutava lá a reclamação ou o elogio e resolvia o que tinha que resolver. Agora eu dizer para ele: depois dos 18 anos, eu não estou mais à sua frente. Quem vai estar à frente é você. O máximo que eu posso fazer é estar do seu lado ou atrás de você. Mas na sua frente, não. Depois dos 18 anos, né? Se acontecer alguma coisa, quem vai responder é você. Você tem a maioridade e tem agora a consciência para responder pelos seus atos. Você é responsável por aquilo que você pratica. Quando a gente fica já maior, né, com a idade avançada, com seus 80 anos, 90 anos, e a gente vai fazer alguma coisa, existem algumas repartições que não aceitam. Tem que chamar uma pessoa responsável. Um filho, né, um genro, uma nora, alguém tem que acompanhar, porque você é um idoso, né? Tem lugares que você não pode mais ir só, você não pode mais se consultar só, você não pode mais sacar seu dinheiro só, precisa de uma pessoa responsável, né? Mesmo você tendo consciência para tomar suas decisões, mas você está numa idade que precisa de uma pessoa para responder. Do mesmo jeito, quando nós conhecemos a palavra de Deus, nós temos condições de tomarmos decisões. Então a nossa consciência tem a ver da capacidade de tomarmos decisões, fazermos escolhas. O mundo por aí, as pessoas por aí dizem que nós nascemos com o destino traçado, mas a Bíblia não ensina sobre destino. A Bíblia ensina sobre escolhas. Nós fazemos escolhas e somos responsáveis pelas consequências dessa escolha. Porque senão eu, né, não estaria aqui, se destino existisse. Porque pense num menino ruim, né? Pensa num adolescente rebelde. Pense num jovem que, se existisse destino,
Eu nasci, vim ao mundo para ser um delinquente. Mas eu estou aqui. Por quê? Porque um dia eu fiz uma escolha. Diante de todas as opções da vida, eu fiz uma escolha. E essa escolha foi que norteou a minha vida. E eu venho trazendo as consequências boas ou más dessas escolhas. Então a palavra de Deus diz que Deus é luz e que nele não existe trevas nenhuma. Quando nós não estamos ligados à pessoa de nosso Jesus Cristo, quando nós não tememos e não nos recomendamos a Deus, nós estamos o quê? Em trevas, porque a Bíblia diz que Deus é luz. Como assim em trevas? Imagine que uma menina, ela não escuta mais o pai, não escuta mais a mãe, mas ela arrumou um namorado. E esse namorado, ele é muito carinhoso com ela, muito atencioso com ela, né? É um namorado que está muito próximo dela, só que os pais dizem que aquele rapaz não é uma boa pessoa. Mas ela acha ele muito lindo. Ele é um pouquinho irresponsável, mas ele é lindo. Ela não quer um crente porque o crente é feio. E os pais dizem assim, minha filha, aquilo não dá certo. Mas ela continua namorando com esse rapaz. Até que um dia, né, ela inventa de ir para o shopping e o namorado disse, você não vai. Ela disse, eu vou. E eram só namorados, mas você não vai, eu vou. Até que ela vai, e quando ela vai, ele vai no meio do caminho, puxa ela pelos cabelos, dá uns tapas nela e traz ela de volta. Ela chega em casa chorando, ela diz, meu pai, minha mãe, o que eu faço? Né? Numa situação dessa, e o pai e a mãe dizem assim, minha filha, largue esse rapaz de mão, esse rapaz não é para a sua felicidade, esse rapaz não vai lhe trazer alegria, mas você vai dizer assim, mas eu não posso deixar ele. Por quê? Porque eu amo ele demais e eu não posso viver sem ele. Ah, minha filha, então dá certo. Aí ela vai, namora, casa, se junta, vai morar com ele, né? Todo dia ela leva uma surra, todo dia ela apanha, né? Uma menina nova, mas já está acabada de tanto ser maltratada. Aí ela vai dizer assim, meu pai, o que Deus tem contra mim? Por que Deus não gosta de mim? Por que Deus não olha para mim? A pergunta é, será que Deus não gosta dela? Ou será que Deus não olha para ela? Ou será porque ela fez uma escolha e está sofrendo as consequências dessa escolha? Né? A Bíblia diz que Deus é luz e nele não há trevas. No versículo 2 do capítulo 5 diz assim, se dissermos, no capítulo 1, versículo 8, se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Tem pessoas que dizem assim, eu aceitei Jesus, eu ando com Jesus, todo dia eu me recomendo a Jesus. Mas acontece que o seu comportamento, as suas atitudes, né, os seus negócios, não são negócios direitos, não são comportamentos saudáveis, não são pessoas sérias. Mas ele diz, não, mas eu sou de Jesus, eu ando nos caminhos da palavra de Deus, eu amanheço o dia, faço a minha oração, leio um salmo e me recomendo a Deus e saio. Mas só que os negócios dele, só que a postura dele, só que o comportamento dele não é comportamentos corretos. Então a Bíblia diz, se você diz que anda na luz, mas não pratica as coisas da luz, você está o quê? A palavra diz que você está mentindo. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Ora, vocês já viram assim uma pessoa, um advogado em que você olha para ele assim e ele não tem postura de advogado. Aí você olha e diz assim, mal empregado, um homem desse ser doutor, mas as atitudes dele não valem nada. E tem pessoas que você olha e ele não tem nenhum título, nenhuma faculdade, mas ele tem postura, e você diz assim, o senhor é doutor?
Aí ele vai dizer, não sou. Por quê? Não, porque o senhor tem postura de doutor. É o caso da Bíblia diz, se dissermos que andamos na luz, mas não praticamos as coisas da luz, nós estamos mentindo. Nós não estamos praticando a verdade. E no versículo 7 diz assim, se andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. A Bíblia diz que se andarmos na luz, como Jesus andou na luz, nós mantemos comunhão uns com os outros. Nós passamos a ter boas relações com as pessoas. Já notaram que algumas pessoas são muito diretas, são muito objetivas, são muito claras? Elas dizem assim, olha, a verdade eu digo e dou a quem doer. Eu não sou de falsidade, eu não sou de meia volta. Quando eu quero dizer, eu digo logo na cara. Tem pessoas assim? Só que essas pessoas, elas são muito sinceras, falam a verdade, mas elas esquecem uma coisa chamada tato. O que é tato? Tato é a capacidade que você tem de entender que aquela outra pessoa, ela, assim como você, ela tem sentimentos. É verdade, você fala a verdade, diz a verdade na cara, mas só que às vezes você esquece que a outra pessoa tem sentimento. E quando você leva em consideração que aquela pessoa também tem sentimento, dá-se o nome de tato. Você tem que saber se expressar, tem que saber falar a verdade, tem que ter equilíbrio na hora de se pronunciar, porque aquela outra pessoa, ela tem sentimentos, ela é sensível, ela tem sensibilidade. Não é que você vai ser uma pessoa falsa, mas você vai ter que falar a verdade, levando em conta que aquela pessoa tem sentimentos. Ok? Então, quando a Bíblia diz que se nós andamos na luz, se nós temos comunhão com o Senhor Jesus, se nós fazemos a vontade de Deus, nós precisamos também termos comunhão uns com os outros. Ou seja, respeitarmos os nossos limites, respeitarmos a nossa convivência, respeitarmos os gostos. Às vezes, no meu caso, eu tenho dois rapazes. O meu mais velho, ele gosta muito, é muito fã do Fortaleza. Ontem mesmo teve jogo do Fortaleza, terminou meia-noite porque teve os pênaltis. E ele estava lá. E eu digo para ele, meu filho, no dia que você transferir esse amor que você tem pelo Fortaleza para nosso Senhor Jesus Cristo, aí você conheceu o que é o verdadeiro amor. Sim, porque esse amor que ele tem e que nós temos, por um time, por um bem, por uma pessoa, é uma ilusão. Por quê? Porque nenhuma dessas coisas tem a capacidade, de nos tornar pessoas plenamente felizes. Em algum momento nós vamos nos decepcionar. Se você ama uma pessoa por demais, vai ter um momento que ela vai lhe decepcionar. Se você ama um bem, um patrimônio, vai ter um momento que você vai perder aquele patrimônio e vai se decepcionar. Então, se você dedica o seu amor a qualquer coisa, sem ser a Deus, em algum momento você vai perdê-la. Então, isso se torna uma ilusão. Agora, eu não eduquei ele e não orientei ele para chegar a esse ponto. Eu orientei, eu ensinei, eu fiz de tudo para que ele fizesse a boa escolha. Porém, ele teve a opção de fazer o quê? Uma outra escolha. É o direito dele. E para isso eu, como pai, preciso o quê? Respeitá-lo e, na medida do possível, dentro de algumas ocasiões oportunas, poder aconselhar, orientar, ajudar, falar alguma coisa. Mas quem vai ter que tomar a decisão é ele. Quem vai fazer as escolhas é ele, não sou eu. Porque quem vai ser responsável por essas escolhas é cada um de nós. A Bíblia diz que tudo que o homem planta, ele colhe. Por isso o homem não zomba de Deus. Ai daquele que pensa que zomba de Deus. Tudo que planta, colhe. A Bíblia diz que você pode gritar com Deus. A Bíblia diz que você pode esculhambar Deus. A Bíblia diz que você pode desafiar Deus. A Bíblia diz que você pode fazer tudo com Deus.
Você só não pode frescar com a cara de Deus. Você não pode levar Deus a pagode. Você não pode brincar com Deus. Todos aqueles que brincaram com Deus, que na Bíblia, pagaram caro. Nero foi comido de bichos, né? Diz que Nabucodonosor virou bicho e foi comer mato, né? Faraó, todos aqueles que levaram Deus na brincadeira, pagaram caro. Então nós temos a oportunidade de conhecermos a luz, mas se nós não andarmos na luz, nós mentimos e enganamos a nós mesmos, né? A lição que nós podemos tirar é que na trajetória da nossa vida, nós vamos ter sempre duas opções. Nós vamos fazermos a boa escolha ou vamos fazer a má escolha. Aqueles que fizeram a má escolha, que desceram às trevas, né, se afastaram de Deus e viveram tateando nas trevas, muitos deles têm a oportunidade, através da obra do Espírito Santo, de voltarem atrás. Sabe aquelas pessoas que elas se viciaram na bebida, no cigarro? Sabe aquelas pessoas que se envolveram com o crime, desceram lá às trevas e foram para lugares escuros? Sabe aquelas pessoas que foram premiados ou foram informados, tiveram a notícia de uma doença, que aquela doença abalou a sua estrutura e que ela entrou num estado de escuridão, de trevas muito grandes? O Espírito Santo, ele é capaz de trabalhar na mente dessas pessoas e fazer com que no meio dessas trevas elas percebam a luz, porque quando a luz chega, ela dissipa as trevas, né? Todos nós, em algum momento na trajetória dessa vida, passamos por momentos de escuridão, por momentos de trevas, por momentos de dificuldades muito grandes, mas feliz aquele que teve a oportunidade de ver uma luz e se agarrar a essa luz, e Deus lhe dá uma coisa chamada esperança, e você se agarrar a essa luz, renovar as suas forças, buscar forças em Deus, superar todas essas dificuldades e poder contar a sua história, poder contar a sua experiência, poder contar a sua trajetória nessa vida. Meus irmãos, meus amigos, que possamos, diante das dificuldades dessa vida, nos agarrarmos ao nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que é capaz de resolver todos os nossos problemas. Talvez a nossa mente pequena, talvez a nossa mente singela, talvez não compreenda o milagre e o poder que o Espírito Santo pode fazer na nossa vida, mas se nós nos apegarmos a Ele, se nós colocarmos a Jesus Cristo como referência na nossa vida, se nós buscarmos a Deus em todos os momentos da nossa vida, podemos ter certeza que Ele vai nos acudir, que Ele vai nos ajudar, que Ele vai nos fortalecer para superarmos todas as dificuldades. O salmista já dizia que Ele me tirou de um charco, de um lugar de lodo, e me colocou no lugar, numa pedra, numa rocha, num lugar firme. Ele é capaz disso. Ele é capaz de tirar do meio dos espinhos e colocar num lugar seguro. Se assim nós o buscarmos, se assim nós, né, nos recomendarmos a eles. Quantos aqui nessa noite gostariam de se agarrar pela fé em nosso Jesus Cristo, buscar o Espírito Santo e buscar nele força para superarmos nossas dificuldades e nossas lutas? Quantos gostariam de fazer isso? Que Deus possa nos abençoar, que você possa aceitar a Jesus e o Espírito Santo como aquele que vai lhe dar um norte, que vai lhe dar uma referência, que vai arejar sua mente para que ela possa ser iluminada e que você possa fazer decisões e escolhas que possam trazer a sua felicidade e a sua alegria. Que Deus possa nos abençoar. Amém. Esse foi o professor João Ivo, hoje... Oração? Vamos ficar de pé para fazermos uma oração? 15 de março de 2024, culto ao ar livre Santo realizado eterno a Deus, Luiz Pai Guimarães, de amor, bairro muito Alvorelho, obrigado, Senhor Deus, Fortaleza, pelo Ceará, cuidado, Brasil. pelo desvelo, pela proteção que Tu tens por cada um de nós, Seus filhos. Muito obrigado, ó Pai querido, por sabermos que o poder do Teu Santo Espírito tem nos guardado, nos protegido e nos orientado em todos os momentos da vida. Que o Teu Santo Espírito possa estar cuidando de cada um de nós, possa estar acompanhando e possa estar influenciando a nossa mente, e que Ele nos persiga até o momento de nos rendermos a Ti. Pai querido, perdoa e releva nossos pecados,
pecados que tenham maculado o teu nome, tenha denegrido e tenha maculado, ó Pai, a tua honra. Que esses pecados, ó Pai, sejam perdoados por ti. Pai querido, olha para cada família aqui representada. Olha para cada pessoa que está escutando essa palavra. Que eles possam, ó Pai querido, ser abençoados por ti. E que o Senhor perdoe nossos pecados. E que o Senhor nos dê uma noite protegida e guardada pelos teus santos anjos. É o que nós pedimos e nós te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Valeu, Jesus. Mais um culto ao ar livre. Desta feita realizado nesse dia 15 de março de 2024, exatamente aqui a rua Luiz Marães, bairro Alvorada, Fortaleza, Ceará, Brasil. Esse foi o professor João Ivo e esse é o professor Pessoal, boa Fernando. noite. Agradecemos a presença de todos. Próxima sexta-feira nós estaremos aqui novamente. E agora, como o Márcio Cláudio disse, né? Na hora de nós esquentarmos aí um pouquinho o estômago, do frio, será servido uma sopa ali para todos nós. Que Deus nos abençoe e que a graça do Senhor possa estar com todos. Amém. Amém. Esse vídeo de hoje é dedicado totalmente à nossa amiga que esteve por mais de um ano conosco aqui no Culto ao Ar Livre, a professora Rebeca, né? Filha do professor Fernando, e nesse exato momento está morando na Argentina. Saludos, muchacha hermosa. Bendiciones. Eu sinto